Com a graça e a paz do Senhor. Graças a Deus. Quantos querem ouvir a palavra do Senhor? Digam amém bem forte. Deus continuará falando, amém, irmãos? Como é bom estar na casa do Senhor, como é bom poder louvar o nome do Senhor, se alegrar, né? A irmã Lucinha subiu aqui cantando esses hinos de fogo, os corinhos, né? Como traz uma alegria no nosso coração. E eu sei que o Senhor nos trouxe aqui, amém, irmãos? Ele nos trouxe aqui porque Ele nos ama. E o interesse do Senhor é abençoar as nossas vidas. E o inimigo, o adversário, certamente ele lutou muito para que nós não chegássemos aqui hoje. Ele luta diariamente para destruir a minha e a tua vida. É só olhar para a Bíblia, o livro de Jó. Você vai ver que com a permissão do Senhor, a permissão de Deus, Ele tocou na vida de Jó e não foi brincadeira. Deus deu a ele legalidade por um propósito e ele destruiu quase que por completo a vida de Jó, por permissão de Deus. Então essa é a vontade do nosso adversário, de Satanás, destruir, aniquilar nossas vidas. Mas louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, que nos guarda dia e noite. Aleluia! Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele está conosco todos os dias. Então é por isso que chegamos aqui nessa noite. Então é por isso que você conseguiu sair da sua casa, pegou o seu carro, o seu ônibus, a sua bicicleta, veio andando e chegou aqui na casa do Senhor e você pode adorar a Deus. Foi porque o Deus poderoso, o guarda de Israel, Ele te trouxe aqui nessa noite. Quantos podem dar um glória a Deus por isso? Ah, Senhor, Tu és bom demais, Senhor. E o inimigo ele cai por terra nessa noite, na minha vida e na vida dos meus irmãos, na vida da nossa família ele cai por terra, como diz a Escritura, ele vem por um caminho, mas por 7 caminhos ele fugirá, em nome de Jesus, amém? Graças a Deus, como cantamos nessa noite, né? O inferno não pode prevalecer. A palavra do Senhor diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Quantos são a igreja do Senhor? Ele pode tentar, mas ele não vai conseguir, porque o Senhor nos guarda. Glória a Deus. Ezequiel, capítulo 37, abra sua Bíblia comigo. Mais uma vez minha gratidão. Estou em casa, me sinto feliz aqui. E me sinto na liberdade do Senhor, no Espírito, para trazer essa palavra, mas com muito temor e muita responsabilidade. Agradeço aos meus pastores mais uma vez pela rica oportunidade e que Deus possa falar ao teu coração, ao meu coração, que a palavra dele ela venha causar transformação em nossas vidas. Ezequiel 37, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 14. Um dos textos mais famosos das Escrituras Sagradas, do Antigo Testamento e por que não dizer de toda a Bíblia, né? O Vale de Ossos Secos. Ezequiel capítulo 37, quantos se encontraram, digam amém. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou no Espírito do Senhor, e me pôs no meio do vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. Ele me perguntou: Filho do homem, poderão viver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, Tu o sabes. Então me disse: Profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que vou fazer entrar em vós o fôlego da vida e vivereis. E porei nervos sobre vós e farei crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele e porei em vós o fôlego da vida e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Profetizei, pois, como se me deu ordem. Ora, enquanto eu profetizava, houve um ruído, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles fôlego. Então ele me disse: profetiza ao fôlego da vida, profetiza ao filho do homem, e diz ao fôlego da vida: assim diz o Senhor Deus,
vem dos quatro ventos, ó fôlego da vida, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Versículo 10. Profetizei, pois, como ele me ordenara. Então o fôlego da vida entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que eles dizem: os nossos ossos secaram-se, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo cortados. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que vos abrirei as vossas sepulturas, aleluia, sim, das vossas sepulturas vos farei sair, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E quando eu vos abrir as sepulturas, e delas vos fizer sair, ó povo meu, sabereis que eu sou o Senhor. Versículo de número 14, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, o falei e o cumpri, diz o Senhor. Aleluia, aplauda o nome do Senhor por essa palavra. Glória a Deus. Que palavra, que narrativa linda. Certamente, como eu falei, uma das passagens mais fantásticas das Escrituras. E eu dei o tema nessa noite desse sermão: o Senhor é a nossa esperança. Diga para o irmão do teu lado: o Senhor é a nossa esperança. E aí eu podia complementar, né? O Senhor é a nossa esperança em dias de vale. O Senhor é a nossa esperança em dias escuros. O Senhor é a nossa esperança nos mais difíceis dias. O Senhor é a nossa esperança todos os dias da nossa vida. O Senhor é a nossa esperança quando as forças se vai. E por aí a gente podia dizer: porque Ele é a nossa esperança, Ele está conosco. A promessa é: eu irei, mas não vos deixarei órfãos, enviarei o Consolador, o Espírito Santo de Deus, Paráclitos da igreja. Ele está conosco todos os dias. Ele que nos dá a esperança de nós vivermos para Ele todos os dias. Então essa palavra, ela traz essa realidade. Nós viremos mergulhar nesse texto nessa noite, que o teu coração possa estar aberto para que o Senhor venha falar com você, amém? Quando eu tive o primeiro contato com esse texto, Miguel, na época, novo convertido, eu imaginava ter sido um facto real, né? Algo que aconteceu de forma literal, né? Na minha inocência, na minha pequenez, na minha ingenuidade de varão novo convertido, de novo crente, eu imaginava ser assim, né? A visão que o profeta teve ser ali algo real, algo que aconteceu na sua época. Mas estudando a palavra de Deus e aprendendo com o Senhor, isso foi uma visão dada por Deus a Ezequiel. Quantos creem na visão? Amém? Que Deus fala com visões ainda hoje, visões, revelações, não é assim? Ele continua falando, né? Você vai para o Novo Testamento, Deus também fala com Pedro através de uma visão, estende ali um lenço e ele tem animais impuros e animais puros, não é assim? Então a palavra ela confirma e Deus ele continua a falar através de sonhos, de revelações e por meio de visões. E aí o texto de Ezequiel 37 é uma visão tremenda e fantástica. E eu queria colocar aqui para você uma imagem para que ela me ajude nessa pregação, para você imaginar e entrar comigo dentro da história. Importante quando você for ler a palavra de Deus, quando você for ouvir um sermão, que você tente pensar como era naquela época, tente imaginar, né, no caso aqui, como foi a visão que o profeta teve. E aí esse cidadão que eu conheci há pouco tempo nas redes sociais, tem um trabalho magnífico com arte gráfica, né, que é o Lucas Gabriel, se eu não me engano, comecei a seguir, e ele tem postado selfies de passagens e momentos bíblicos. E aí quando eu vi a do profeta Ezequiel, eu estava estudando o texto, eu vou separar para trazer para os irmãos, os meninos estão ali ajeitando, e aí vai ficar aqui conosco a visão do profeta, como ele teve lá, né, no seu tempo, né? Vamos então aqui introduzir, né, a visão, para você entender um pouco. Ezequiel era um profeta que ele profetizou no período do cativeiro babilônico. Ele era de família sacerdotal, já estava ali sendo ensinado, e com 30 anos, Deus chama ele para uma chamada profética. E levanta ele nos momentos mais difíceis da história bíblica para o povo de Israel.
que foi o momento que o povo foi ali deportado para o cativeiro babilônico, onde foi destruído, onde o templo foi derrubado, as casas foram queimadas, e aí muitos foram levados e viveram ali 70 anos. Então esse era o contexto de Ezequiel, não só ele, mas também profetizaram naquela época Jeremias, Daniel, essa rapaziada toda. E Ezequiel, ele estava naquele tempo, ele acompanhou a deportação e ele se fez presente no cativeiro. E ele profetizou, né, contra o povo, né, exortou o povo, mas também ele trouxe também muitas mensagens de esperança. E assim Deus, no momento oportuno, trouxe essa visão do vale de ossos secos. E você vai ler, né, no capítulo 37, e você vai entender a palavra que o Senhor estava querendo trazer ali, não só a ele, mas todo o povo de Israel que estava sofrendo naqueles dias, naqueles anos terríveis, né? Onde eles choravam e sentiam saudade da pátria, eles queriam estar novamente no seu lugar, em Jerusalém, em Israel, com o seu povo, com as suas famílias, mas eles precisaram passar por esse momento, por esse deserto, por esse vale. Deus tinha já trabalhado isso, tratado isso com o coração deles, e por conta da desobediência, eles tiveram que passar por isso, mas Deus não nos abandona, amém? Em todos os momentos, em todos os tempos, Deus está conosco. E aí ele usa a vida do profeta Ezequias, e eu queria ler um pouquinho aqui. O profeta, ele traz anúncios de salvação para o povo de Israel. Você pode ver do capítulo 33 ao 39. A função do profeta é ser sentinela para a casa de Israel, para que mude de comportamento e viva. Além disso, procura animar o povo exilado e alimentar a esperança do retorno. O profeta denuncia os falsos pastores de Israel, que são pastores de si mesmos. Deus é visto como o verdadeiro pastor de Israel, pois ele procura reunir, cuidar e conduzir suas ovelhas. No capítulo 37, o qual lemos, temos a famosa alegoria dos ossos secos, como eu falei, uma visão sobrenatural do vale de ossos secos, que simbolizavam a situação de Israel no exílio. É um episódio que carrega esperança. Quando já não há esperança de vida, escute isso, o Espírito de Deus sopra, recria e restaura o seu povo, a sua sorte. Ele restaura a minha vida, a tua vida. O Espírito de Deus reanima a esperança e faz reviver, amém? Ele faz reviver. Quando o filho pródigo ele volta à casa do pai, diz a palavra que o seu pai alegremente o recebe. E aí naquele texto diz assim: eis que o que estava morto reviveu. Eis que o que estava morto reviveu. Ainda que nós viemos a passar por situações de morte, o nosso Deus é poderoso para fazer reviver. A palavra diz em João capítulo 11, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele é a ressurreição, Ele é poderoso para fazer reviver os meus sonhos, os teus sonhos, os meus projetos, os teus projetos, a minha família, a tua família, amém? Esse é o Deus de Israel, esse é o nosso Deus. Ele nos traz a esperança, quando jamais não existe esperança. O Espírito de Deus reanima a esperança e faz reviver. A palavra de Yahvé vence a morte. Que venha a palavra de vida sobre a tua vida nesse instante. E que toda palavra de morte, ela possa cair por terra em nome de Jesus. Eu profetizo vida sobre a tua vida, vida sobre a tua casa, vida sobre a tua família. Quantos creem nisso? Eu digo amém bem forte. Glória a Deus. O que podemos analisar nesse texto inicialmente? Eu separei alguns pontos aqui para a gente, dentro da introdução, poder perceber algumas características. Desliga só essa luz aqui para o pessoal contemplar aqui o vale. Eu achei muito legal esse trabalho desse cara, viu, Miguel? E eu tenho postado lá. E aí, quando eu vi o do Ezequiel, o Vale de Ossos Secos, eu vou levar lá para a igreja ver. Então, essa era a visão que o profeta teve. Ele está fazendo uma selfie, a carinha do profeta. Coisa linda, né? Mas aí, irmãos, o que chama a atenção é essa. Quem foi que já viu aqui o esqueleto, um osso? Eu nunca vi. Eu espero, já viu lá na faculdade? Eu espero não ver, mas poucos tiveram a oportunidade de ver. Quando eu vejo por imagem na internet, geralmente é alguma tragédia. O corpo, né, que
o corpo que estava lá enterrado, e aí encontrou, achou as ossadas, né? E é uma coisa terrível, irmão Marcelene, é um pavor imenso. Mas aí o profeta Deus levou ele nesse lugar aí, ó. Não era só um não, viu, gente? Era vários, era um vale. Diversos ossos, diversas cabeças de caveiras, né? E ossos sequíssimos. Mas amém, deixa aí para os irmãos ficarem contemplando um pouquinho. Eles ficaram assustados. Estou brincando, irmãos, é só para vocês verem. E aí, inicialmente, a gente analisa alguns pontos. Por exemplo, nesse texto existe um profeta. E eu quero dizer para vocês que hoje, eu já falei isso aqui algumas vezes na igreja, nós estamos na posição de profetas de Deus. Amém? O que era o profeta? Era aquele que levava a mensagem, que anunciava. Existia esse ofício no Antigo Testamento, daqueles que Deus levantava para ser mensageiro para o seu povo. E hoje nós, Igreja do Senhor, nós somos boca de Deus também, para anunciarmos o ano do aceitável do Senhor, amém? Nós somos profetas para profetizarmos vida onde há morte na nossa geração. Então nós podemos dizer que nós somos esses profetas. Então a figura do profeta Ezequiel, nessa noite, quando eu for ler aqui, configure como você sendo o profeta Ezequiel. Você homem, você mulher de Deus, você jovem, você é profeta do Senhor. E também nesse texto a gente pode analisar que existia uma visão, que é o que a gente tem mais falado, né? Essa visão ela representa para nós a esperança. Repita, esperança. Também a gente pode analisar que existe um Deus, ou o Deus, né? O Deus de Israel, o realizador, aquele que tem poder para mudar toda a sorte, toda a circunstância. Existia também ali uma palavra profética, que eu também coloquei aqui como uma fé atuante. Deus delibera a palavra para o profeta, assim diz o Senhor, e ele foi naquela palavra. E a gente pode ver também que existia ali um estado de morte. Existia morte, está aí o vale, na visão, né? São ossos, pessoas que morreram, pessoas que já morreram há tempos, né? Então era o estado atual da visão. Mas também a gente pode analisar no texto que existiu a vida, que eu coloquei como a transformação. Então foram essas as características iniciais que a gente pode analisar, mas eu queria que você fixasse que o profeta do Senhor, que Deus levantou nessa geração, nesses últimos dias, somos eu e vocês. Amém? Nós somos os profetas do Senhor. Então a gente vai ver nesse texto de Ezequiel o agir de Deus na vida dos seus profetas. Diga assim, eu sou profeta. Como ele fala conosco e como ele pode mudar as nossas realidades. Quantos creem nessa palavra? Aleluia, eu já estou crendo, viu? Nós agindo em fé, convictos, andando sobre a palavra profética, sobre a palavra do Senhor, e o Senhor trazendo vida onde há morte, em nome de Jesus. Primeiro, irmãos, versículo 1 ao versículo 3. Primeira coisa que a gente pode aprender dentro desse texto, eu preparei 3 pontos, né? 3 ensinamentos profundos desse texto. Poderia tirar muitas coisas, mas o texto é muito longo. Mas pelo menos 3 coisas que a gente pode aprender com essa palavra profética de Ezequiel 37. Primeiro, Deus mostra a visão ao profeta. Repita, Deus mostra a visão ao profeta. Aí a gente vai lá no versículo 1 ao versículo 3. A mão de Yahvé, agora aqui na King James, né? A mão de Yahvé, o Senhor, pairava sobre mim, e mediante o poder do Espírito, ele me conduziu até o meio de um vale, onde a terra estava coberta de ossos. Em seguida, ele mesmo me levou a caminhar de um lado para o outro, e pude observar que era imenso o número de ossos no vale, e que todos estavam mirrados e ressequidos. Então ele me indagou: ó querido filho do homem, acreditas que estes ossos secos poderão ter vida de novo? Eu respondi: ó Yahvé, soberano, só tu o sabes. Amém? Só tu sabes. Então, primeiro que a gente vai ver é que Deus mostra essa visão. O Senhor levou o profeta ao vale. Deus nos coloca em situações extremas. Ei, profeta, às vezes a gente não quer entender, às vezes a gente não quer aceitar, mas nem sempre o momento que a gente está vivendo de dificuldade, de situação extrema, é obra de Satanás. Não. Muitas vezes
o próprio Deus nos coloca em situações extremas para poder nos moldar, para poder nos ensinar e para poder mostrar o seu poder que opera através das nossas vidas. Vocês creem nisso? Quer conferir comigo? Se você for lá na vida, na carreira gloriosa de Jesus, Mateus capítulo 4, o que é que diz lá? Vamos lá, Mateus capítulo 4, versículo 1. Jesus aqui iniciando o seu ministério. Jesus foi então conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ixi, essa prova aqui não é de Deus não. Misericórdia, isso aqui é coisa de Satanás. Quem foi que levou? O Espírito. Então Deus levou o profeta, irmãos, para uma visão escamosa, pesada, temerosa, pavorosa, que você puder imaginar. Eu tentei contemplar, inimaginável poder estar dentro de uma visão, no meio de um cemitério, irmão Ricardo, cheio de ossos. É algo que dá pavor, que dá medo. Mas muitas vezes Deus, Ele nos leva a situações extremas, mas Ele tem um propósito de poder falar conosco, de poder nos mostrar algo glorioso lá na frente. Então, esses momentos de situações extremas que você tem enfrentado, não se apavore, não tenha medo, porque o Senhor Deus está contigo e Ele está te guiando no meio desse vale. Continue cantando, continue glorificando a Deus, continue olhando para o alto, porque do alto que virá o socorro. Você não está sozinho, Ele te segura pela mão. Outra coisa que a gente pode ver no texto, eram muitos os ossos, não eram poucos, a palavra diz claramente que eram muitos. Versículo de número 1. Estava coberto de ossos aquele vale. Eram numerosos ossos, não era um esqueleto humano, eram vários, numerosos, ou seja, quantidade de problemas. Muitas vezes a gente está em situações extremas e é um problema atrás do outro. É uma dificuldade atrás da outra. Paulino, eu não estou para aguentar a quantidade de problema que eu estou enfrentando. Às vezes não é na nossa vida, mas é na nossa família. É com os nossos pais, é com os nossos irmãos. Quantos aqui já receberam uma notícia, uma ligação de madrugada? Ah, Paulino, pelo amor de Deus. Ah, irmão, irmã, ora por mim, por favor. Quantos? Não é verdade? Quantas vezes isso já aconteceu conosco? Com nós, com cada um aqui. Situações difíceis, problemas sempre acontecendo, constantemente. E aí, muitas vezes, irmãos, nós entramos para uma vida cristã, para viver o Evangelho de Cristo. E aí alguém, muitas vezes, quer passar uma imagem que o cristianismo é só vitória, nunca vamos perder, que a gente nunca vai sofrer, mas isso não é real. Existe um momento de dor, de sofrimento. Existem os momentos de vale, sim, na nossa vida. Existem os momentos de dificuldade, e às vezes vão ser um atrás da outra, mas repito, Deus não nos deixa sozinhos. Deus está cuidando de tudo. Deus está trabalhando nesse vale, nesse deserto. E aquilo que para nós parece ser algo destrutivo, vai nos trazer vida, vai nos dar a vitória, vai nos conduzir a algo poderoso. Quantos lembram aqui da palavra de Deus, quando vai falar ali, quando o seu pai, né, Abraão, leva ali o seu único filho, né? Davi pregou recentemente aqui sobre essa passagem. Ele levou o único filho dele, né, o Isaac, para o Monte Moriá para sacrificar. Quem é que se imagina nessa situação de Deus te levar para uma situação de ter que sacrificar o teu próprio filho? Parece ser algo que não inimaginável, algo irreal. Mas foi aquilo que o profeta passou. Foi aquele momento que ele teve de provação da sua fé. Mas ele, em Deus, conquistou a vitória porque ele obedeceu. Deus sempre nos revela algo. Eu gosto muito de Romanos 8, que diz: todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Não deixe de amar a Deus. Se a dificuldade estiver apertando, se o problema estiver aumentando, se for um problema, você venceu, já começa o outro, não murmure. Não deixe de obedecer a Deus. Se abrace a palavra de Deus, jejue mais, ore mais. Não
desista, não pare, continue, porque Ele está conosco. Uma nuvem de fogo está conosco sobre a nossa cabeça durante a noite. E durante o dia uma coluna de nuvem também está nos protegendo, assim como Deus foi com o povo de Israel. Deus está conosco, nos guiando de dia e de noite. Esse é o nosso Deus. Mas essa era a visão que ele estava vivendo. Muitos ossos, quantidade de problemas, inúmeros problemas. E estes ossos, irmão Miguel, estavam sequíssimos. Não era algo que tinha acontecido há pouco tempo. A visão que Deus deu ao profeta eram de ossos sequíssimos, ou seja, quase quebrando, quase virando pó. Ossos numerosos, ossos sequíssimos. O que é que eu entendo? Estado de total perca. Impossível aos olhos naturais de reverter. Quem poderia acreditar, irmão Gilmar, numa realidade de vida em um meio de um vale de ossos sequíssimos, quase virando pó, quase virando vento, uma situação e um estado de perca total. E eu só tenho a entender, irmãos, e a compreender que Deus está falando conosco, que não importa a situação, por mais extrema que a gente esteja vivendo, que pode ser aos nossos olhos uma perca total, a esperança ela pode ter ido embora, mas Deus nos faz olhar com os olhos espirituais, e Ele nos dá uma palavra de vida sobre essa situação. Enquanto eu preparava esse sermão, um grande amigo entrou em contato comigo pelo WhatsApp, e ali eu acompanho a luta dele já com alguns anos, com a sua família, seus filhos, e ali o Senhor me usou para falar sobre ele, justamente esse texto. Eu estava preparando o sermão, e eu trouxe essa palavra a ele, porque na situação dele como pai, é uma situação, pastores, extrema. É como se a esperança estivesse ido embora diante da situação, do distanciamento da filha, né, que estava na presença do Senhor, hoje está distante. Mas eu dizia para ele, creia no Senhor Jesus, continue orando, continue jejuando, continue crendo, porque Ezequiel dizia que o vale era cheio, era numeroso de ossos, e eles estavam sequíssimos, mas através da palavra do Senhor ele deu vida e aqueles ossos reviveram. Quem sabe você nessa noite está enfrentando alguma situação, alguma realidade dentro da sua família, algum filho ou alguma filha sua, ou quem sabe os seus pais. Você olha e vê, Senhor, aqui não tenho, eu já orei, eu já fiz de tudo, mas cada dia que passa, Senhor, a situação só piora. Eu quero te dizer que o Senhor te diz nessa noite, ó profeta, ó mulher, ó homem de Deus, continua crendo e profetizando, porque o Senhor vai operar poderosamente e vai trazer vida onde há morte. Continua crendo. Eleva os teus olhos ao Senhor, continua crendo e profetizando, andando na palavra do Senhor. E ali Deus ele faz uma pergunta ao profeta, diante daquela realidade. Ó querido filho do homem, acredita que esses ossos poderão ter vida de novo? Deus ele nos confronta, né, muitas vezes, confronta a nossa fé. Ele nos pergunta nessa noite, tu creres que eu posso mudar a realidade da tua família? Dos teus filhos? Do teu casamento? Amém? Tu crê que eu posso fazer de novo? Que eu posso reanimar o coração, trazer o amor, trazer o perdão, mudar a rota, que eu posso fazer nova todas as coisas? Deus ele te pergunta nessa noite, profeta de Deus, mulher de Deus, homem de Deus, tu crê que eu posso mudar essa situação? Tu crê que eu posso mudar essa realidade? Porque muitas vezes, irmãos, os anos se passam e a esperança, ela às vezes parece morrer. A gente às vezes não fala com a nossa boca, mas as nossas ações, elas demonstram isso. Entra ano e sai ano, entra culto e sai culto, a gente entra aqui, mas a gente meio que perdeu a esperança. Mas o Senhor nessa noite, Ele renova a nossa esperança. O Senhor nessa noite, Ele reativa em nós a fé que nós precisamos para caminhar. E Ele te levanta nessa noite. Deus, Ele te faz essa pergunta. E eu espero em Deus que assim como aquele profeta, nós possamos agir em fé. Ó Yahvé, ó soberano, só Tu sabes, só Tu pode fazer, Senhor, nova todas as coisas.
Só Tu pode mudar essa situação. Senhor, aos meus olhos, Senhor, é impossível. Mas aos Teus olhos eu sei que Tu pode mudar essa situação, Senhor. Eu sei que Tu pode mudar a sorte do meu filho, da minha filha, do meu casamento, da minha família. Porque Tu és poderoso e para Ti não há impossíveis. Aleluia. Ele pode mudar a sorte. Ele pode mudar essa situação. Ele poderia ter respondido muitas coisas ali. Ele poderia trazer ali uma palavra de desesperança. Afinal, ele estava diante de um vale cheio de ossos. Mas ele teve fé. E ele disse, Senhor, Tu sabes. Ou seja, meu Deus, para Ti não tem essa de não dar certo. Para Ti não tem essa de não tem como. Para Ti, Senhor, não há impossíveis. Porque Tu sabes, Tu podes, Senhor. Amém? Tu podes. Essa foi a visão que Deus deu àquele homem. E Deus perguntou a ele e ele acreditou. Segunda coisa que nós analisamos, o versículo 4 ao 10. Eu não vou ler tudo. Mas você vai comigo acompanhar. Ele diz, olha, e ele me disse então, profetiza, pois, sobre esses ossos. E ordena-lhes, ossos secos, ouvir a palavra do Senhor. Lá no versículo 10, depois que ele narra a palavra profética, ele vai dizer, fiz como me for ordenado. E profetizei, e no mesmo instante, receba essa palavra, o fôlego de vida entrou naqueles corpos, e eles ganharam vida, e se colocaram em pé, e havia tanta gente reunida ali, que dava para formar um exército sem medidas. Louvado seja Deus. Era um exército numeroso, porque ele andou segundo a orientação do Senhor. Segunda coisa que eu aprendo desse versículo 4 ao 10 é que precisamos seguir a orientação do Senhor para a nossa vida. E muitas vezes, irmãos, a gente parece que está andando em círculos porque a gente não está seguindo a orientação do Senhor. Porque a gente não está seguindo a palavra do Senhor. Porque a gente não está vivendo no centro da vontade de Deus, dos planos que Deus tem para a nossa vida. Porque a gente está teimando e lutando contra Deus. E a gente continua andando em círculo, igual o povo de Israel, que estava há um tempo curto da terra prometida, mas por desobediência eles andaram por muitos anos no deserto. E muitas vezes a gente passa por isso, porque a gente fica lutando contra Deus. Mas a palavra de Deus para nós essa noite é seguir a orientação do Senhor. Profetiza sobre esses ossos. O que significa isso? Coloca a tua fé em ação. A situação está extrema, está difícil, são muitos problemas, mas Deus te diz, creia em mim, anda na minha palavra, abre a tua boca, profetiza vida. Muitas vezes nós profetizamos morte, nós usamos a nossa boca para declarar derrota, para declarar morte espiritual sobre os nossos filhos, sobre o nosso casamento, sobre as nossas finanças, sobre a nossa empresa, sobre os nossos negócios. Mas o Senhor nos faz entender que é para nós seguirmos a orientação dEle. E a orientação dEle para nós é, nessa noite, profetizar sobre esse vale, profetizar sobre esses ossos, colocando a nossa fé em ação. Outra coisa que a gente aprende é que a gente precisa profetizar o fôlego de vida, o sopro do Espírito de Deus. Você vai acompanhar comigo. Ele diz, então o Eterno me ordenou, profetiza agora ao Espírito, porque quando ele profetizou e ali, a Bíblia fala que os ossos se juntaram, ele ouviu um ruído e começou a criar carne naqueles corpos, e aí chegou ao ponto de eles ficarem só os corpos, mas sem vida. Então era necessário o Espírito, o fôlego de vida vir sobre eles. Então ele disse, pede ao Espírito que sopre dos quatro ventos o fôlego de vida. Sem o fôlego, sem o sopro de vida do Espírito, não existirá vida. É necessário que venha o fôlego de Deus, a vida de Deus, o soprar do Espírito de Deus sobre a minha vida, sobre a tua vida, para que a gente possa reviver, para que a gente possa andar na presença do Senhor. Porque muitas das vezes estamos como aqueles homens que estavam ali, já não mais ressequidos, aqueles ossos, já aparentemente vivos, mas estavam mortos.
Isso nos remete muito à realidade espiritual de muitos de nós que estamos convivendo no âmbito de igreja, participando das reuniões da igreja, das células, dos cultos, mas estamos sem vida, porque não estamos seguindo a orientação do Senhor, porque estamos andando em desobediência. E aí é necessário que o Espírito de Deus venha soprar e venha colocar as coisas no lugar, e o Espírito de vida venha trazer vida sobre nós. Amém? É necessário que venha dos quatro ventos o Espírito Santo e venha soprar sobre a nossa história para mudar a nossa vida. Eu não quis entrar muito nessa questão dos quatro ventos, mas depois você pode estudar, né? Tem um significado espiritual, né, sobre os quatro ventos que vinham dos quatro lugares, né, norte, sul, leste, oeste. Mas eu entendo que quando o Senhor nos abençoa, a bênção vem de todos os lugares, amém? Quando o Senhor quer nos abençoar, a bênção vem de todos os lugares. Ele usa quem Ele quer, da forma que Ele quer. Mas Ele nos abençoa, porque essa é a vontade de Deus. Então às vezes parece que tem vida, por fora está bonito. Tem carne, peles, mas não tem vida. E o Senhor, Ele sopra o Espírito dEle nessa noite, sobre as nossas realidades, de famílias, de casamentos, de trabalho, tudo aquilo que nos rodeia, tudo aquilo que mexe diretamente e indiretamente com a nossa fé, que o Senhor venha soprar o seu Espírito de vida, trazendo restauração, amém? A terceira coisa que eu aprendo dentro desse texto, é que existia uma revelação da visão. Ele não apenas deu a visão ao profeta, mas ele revelou o que era aquela visão. E da mesma forma, irmãos, assim também é na nossa vida. O Senhor, Ele nos revela. Quando o Senhor te dá uma visão, homem, mulher de Deus, profeta do Senhor, peça ao Senhor que Ele vai revelar a visão. Senhor, qual é o propósito, Senhor, dessa visão? Qual é o propósito desse deserto, desse vale, dessa dificuldade? E o Senhor, Ele vai se revelar assim como Ele se revelou ao profeta Ezequiel. Versículo 11 ao versículo 14. Então o Eterno me revelou, ó filho do homem, eis que estes ossos representam toda a casa de Israel, porquanto eles costumavam murmurar, nossos ossos secaram e a nossa esperança mirrou, estamos aniquilados. Contudo, profetiza e prega-lhes, assim diz Yahvé, o eterno e soberano Deus, ó meu amado povo, eis que abrirei as vossas sepulturas, eu mesmo vos farei sair dos vossos túmulos e vos conduzirei de volta à casa de Israel. Aleluia! Então essa era a revelação da visão. O povo estava cativo no cativeiro babilônico, sem esperança, sem vida. Na minha tradução diz que eles estavam como cortados, despedaçados, destruídos, mas veio a palavra do Senhor. E assim acontece conosco. Não importa a situação mais extrema que a gente possa enfrentar, sempre vai vir o Espírito Santo de Deus soprando nos nossos ouvidos, no nosso coração e profetizando sobre nós. E nós devemos levantar a nossa voz e ousar em fé e profetizar vida sobre os ossos secos. Profetize nessa noite. Eu queria que você fechasse os seus olhos e pensasse agora aquilo que tem trazido desesperança ao teu coração. A luta que tu tem travado, a batalha que tu tem enfrentado dentro da tua família. Quem sabe é o teu casamento. Quem sabe é o teu esposo, a tua esposa, os teus filhos, ou um filho teu, ou os teus pais. Existe algo que está te apavorando, que tem trazido dor e sofrimento. Que nessa noite tu possa levantar a tua voz, profeta de Deus, mulher de Deus, homem de Deus, e profetizar vida com fé no coração, com fé no Senhor. Abra sua boca nessa noite, abra sua boca nessa hora e diga: Senhor, profetizo vida, Senhor. Eu profetizo vida sobre esse vale de ossos, Senhor. Eu profetizo vida sobre a minha casa, Senhor. Eu profetizo vida sobre a minha família, Senhor. Eu profetizo vida sobre os meus sonhos. Volte a sonhar nessa noite, em nome de Jesus. É necessário nós ousarmos, irmãos, levantarmos a nossa voz e proclamarmos como profetas de Deus. Muitos de nós temos andado como profetas calados, porque a nossa esperança se foi, mas o Senhor restitui nessa noite a nossa esperança. Eu vejo pessoas saindo daqui com a esperança renovada.
chegando em suas casas com a autoridade que Deus te deu, profetizando vida. Certamente alguns vão chegar aqui e vão encontrar uma situação na sua casa, quem sabe o seu pai alcoólatra, embriagado, a sua mãe fumando, mas você vai chegar lá e vai profetizar vida. Vem cá, pai, vem cá, mãe, deixa eu orar por você. Eu profetizo libertação e vida em nome de Jesus. Que a salvação chegue na sua casa, assim como chegou ali na casa de Israel. Aquele cativeiro passou, irmãos. Teve um final. Eles não viveram para sempre naquele cativeiro, mas chegou o momento em que o Senhor os libertou. No governo de Ciro, o Senhor tirou eles do cativeiro, como havia prometido. A casa de Israel são todos esses ossos. O que representam esses ossos secos hoje em sua vida? O que representam esses ossos secos hoje na tua vida? Serão os teus sonhos. Muitas vezes, muitos jovens recebem palavras desanimadoras dos pais, que enterram os sonhos. Ainda na adolescência, muitas vezes escutam palavras de morte ao invés de vida. Será que é na tua vida profissional que tu recebeu uma palavra de morte? Dentro do teu casamento e tu não vê mais saída? O que representa esses ossos secos hoje, nessa noite? Deixa eu te dizer uma coisa. Deus providencia a restauração do seu povo. Deus providencia a restauração na tua casa. Ele há de restaurar a sua vida e a sua casa. Assim como Ele restaurou a vida do profeta Ezequiel no meio ali do cativeiro babilônico, do exílio. E assim como Ele restaurou a sorte do povo, Ele também há de restaurar a tua casa. Somente creia no Senhor. Seu santo nome será conhecido. Lembre-se que tem um propósito. No versículo 14 ele diz: e derramarei dentro de cada um de vós o meu espírito e vivereis. E eu os estabelecerei na vossa própria terra. Então reconhecereis que eu, Yahvé, o Senhor, prometi cumprir tudo quanto disse. Palavra do Eterno. Foi o Senhor. Muitas pessoas vão ver na tua casa e vão dizer: foi o Senhor que fez. Foi o Senhor que operou. Quando tu vê o teu filho de volta à presença do Senhor, tu vai dizer: Senhor, como tu és bom, Senhor. Tu trouxe vida outra vez, Senhor. Foi o Senhor. Fique de pé nessa noite. Em nome de Jesus. Eu sei que certamente muitos estão enfrentando esse momento de vale de ossos secos. Estão desesperançosos. Mas Deus me trouxe aqui com essa palavra para te dizer que você é profeta do Senhor. E nessa noite você vai profetizar a vida onde não há mais vida. E lembre-se, a situação pode ser uma situação extrema, mas Ele há de mudar a sua sorte. Ele há de mudar a sua sorte. Ele há de mudar a sua sorte. Ele vai mudar a tua história. Eu me lembrei que quando eu me converti, hoje parece ser algo simples, normal, mas naquela época era uma situação de vale. Eu já contei esse testemunho aqui. Minha mãe, ela tinha um bar. Ela era dona de um bar, irmãos. Você sabe o que é? De vez em quando, eu ainda muito novo, ver ali, ter que acompanhar de perto brigas. Uma vez eu me lembrei que teve uma briga feia, terrível. E ali uma pessoa levou uma garrafada, uma garrafa quebrou na cabeça dele, pronto, matou. Então era uma situação terrível. O meu pai, eu mal via o meu pai. Ele só ia final de semana para minha casa, então era situação difícil, eu novo convertido, só eu de crente. E agora? E ali eu comecei a orar e profetizar a vida na minha família. E para a glória e honra do Senhor, chegou o tempo em que Ele levantou o exército. Um exército numeroso. E Ele mudou a sorte da minha casa, da minha família. E hoje, para a honra e a glória do Senhor, eu vejo o agir de Deus na minha casa. E assim Deus fará também na tua história, na tua casa. Ele há de transformar realidades aqui. Deus mudou a sorte do seu povo que perecia. E Ele pode fazer hoje de novo. E de novo. O que Ele espera de nós é que possamos agir pela sua palavra. Não haja pela sua palavra, mas pela palavra de Deus. Não ande segundo o teu propósito, mas ande segundo o propósito de Deus. Profetiza vida onde opera a morte. Volte a acreditar, volte a sonhar, volte a sorrir. Que venha o sopro do Espírito dos quatro cantos, de toda parte. Que sopre o Espírito, que você venha louvar ao Senhor nessa noite, com toda a sua força.
Que Ele possa levantar do vale, colocar de pé nessa noite a tua fé, a tua vida, profeta, e mudar a sorte da tua família em nome de Jesus. Para a honra e a glória do Senhor, venha louvar ao Senhor comigo.